Olá a todas e a todos, sou o professor Bruno de Itaí de Prata, do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Ceará. Essa é mais uma aula da disciplina ofertada pelo Departamento de Engenharia de Produção para as engenharias do Centro de Tecnologia. Na aula de hoje, iremos abordar o Código Civil. O Código Civil é um documento extremamente amplo, que ele está disponível na página do Senado. Ao final dos slides, nós teremos a indicação do link para que os alunos possam consultá-lo. É um documento que sofre muitas atualizações, é um documento muito denso, que ele basicamente ele sistematiza as relações que existem entre as pessoas, né? Entre as pessoas que não estão na esfera pública, né? O Código Civil ele versa sobre isso, né? É de grande relevância salientar que é importante que o engenheiro ele tenha uma visão geral desse documento, porque o Código Civil ele agrupa de forma sistemática as relações jurídicas na ordem privada. Então, desde o estabelecimento das nossas relações interpessoais, sobre a propriedade privada, sobre o estabelecimento de contratos, sobre questões aí familiares. Então, um documento muito interessante, importante que o aluno tenha uma visão geral, mas compreender esse documento na sua íntegra. É um documento que tem centenas de páginas, carregado de muita informação técnica, jurídica, e obviamente foge às nossas competências centrais. Então, vamos dar uma visão geral sobre este documento. Então, nós vamos ver a primeira parte, que seria a parte geral, em que ele vai versar sobre o título 1, né, das leis, da sua interpretação e aplicação. Então, esse título tem 3 capítulos, que vão versar sobre as fontes do direito, sobre a vigência, interpretação e aplicação das leis, e sobre os direitos não residentes e conflitos de leis, tá certo? Então, nesse sentido, é importante destacar que a interpretação das leis, a aplicação, ela é algo extremamente técnico, né? Mas compreendendo, em linhas gerais, os conceitos que são apresentados aqui, o leigo ele pode, né, também ter alguma noção aí sobre o direito. Obviamente, é de suma relevância que o indivíduo, em situações técnicas, consulte um advogado, um especialista, né? Então, nós temos aí no título 2, seriam as relações jurídicas, né? Essas relações jurídicas elas vão ocorrer entre alguns tipos de atores. Esses atores seriam as pessoas, né? Os indivíduos, né? As pessoas singulares, as pessoas coletivas e associações sem penalidade jurídica e comissões especiais. Então, existem definições técnicas sobre, né, o que é uma pessoa física, o que é uma pessoa jurídica, né, as associações que iriam consubstanciar em sindicatos, em entidades representativas, né? Então, aqui são apresentados tecnicamente todos esses conceitos, né, para que em sessões vindouras, quando forem estabelecidas aí outras relações, se possa determinar que tipo de ator está sendo envolvido, né? Então, dando continuidade aqui na parte geral, nós temos no título 2 eu havia pulado aqui, né? É a continuação do título 2, né? Nós vamos ter a definição das coisas, né? O que seriam essas coisas? Uma das seções do Código Civil se chama Direito das Coisas, tá certo? Nós vamos ter a definição do que seriam os fatos jurídicos, né? Então, esses fatos jurídicos podem se definir por negócios, por atos, e nós temos o tempo e a repercussão nas relações jurídicas, né? Então, existem aqui várias questões referentes, né, ao que
constitui um fato jurídico, né? Isso é algo bem interessante, né? Essa questão de tempo, né? A questão que nós vemos muito da prescrição, né? Por exemplo, né? Então, continuando, nós temos aqui no capítulo 4, subtítulo 4, né? O exercício e a tutela dos direitos, né? Então, existem situações em que as pessoas vão ser aí representadas, né? O capítulo 1 seria as disposições gerais e a capítulo 2 as provas, né? Então essa parte geral, uma parte aí bem ampla, e fundamenta aqui os conceitos que vão ser apresentados a posteriori. Então nós temos aqui o direito das obrigações, né? Então nós temos os deveres, né? O que é que as pessoas devem fazer em situações aí específicas, né? Então nós temos aí disposições gerais, nós temos as fontes das obrigações, tá certo? Nós temos as modalidades das obrigações, a transmissão de créditos e de dívidas, a garantia geral das obrigações, garantias especiais das obrigações, o cumprimento e o não cumprimento das obrigações, ou seja, o estabelecimento de sanções a quem infringe aí um dever, e as causas de extinção das obrigações além do cumprimento, né? Então, esse direito das obrigações está relacionado aí com esses deveres, né? Então, por exemplo, no artigo 223 do Código Civil, aborda-se que a obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso, né? Então, vejam que é bem complexo compreender essas questões, né? E é necessário que nós tenhamos o acompanhamento aí de uma pessoa que tenha conhecimento técnico. Então, continuando no direito das obrigações, nós temos a questão dos contratos, que são de grande valia para as pessoas que forem adquirir imóveis, locar imóveis, ou mesmo móveis, né? Questão da compra e venda, da doação, como é que ela pode acontecer, a locação, o regime de comodato ou de mútuo, a questão do contrato de trabalho, a prestação de serviço. Ocorreu um pequeno erro aqui com a formatação, talvez tenha sido o sistema operacional, tá bom? Peço desculpas que eu mudei de sistema operacional nesse slide, preparei em outro sistema operacional, estou usando aqui um distinto do qual eu havia iniciado, né? Aí nós temos a questão do mandato, depósito, empreitada, renda perpétua e vitalícia, jogo e aposta e as transações. Então você veja que as relações comerciais estão bem delineadas aqui nesse direito das obrigações e são informações bastante técnicas, né? É importante ter uma visão geral, principalmente aqueles que tiverem interesse em ser empreendedores, né? Em ter o seu próprio negócio, tem que ter uma visão geral sobre esses aspectos aqui. Então, o direito das coisas, primeiro título seria a questão da posse, então a propriedade privada, então disposições gerais, o que caracteriza a posse por parte do indivíduo, como é que você pode adquirir essa posse ou perder o direito sobre uma coisa, os efeitos que essa posse impetra sobre o proprietário, a defesa da posse, caso ocorra uma transgressão no direito da propriedade, e uso capião, quando uma pessoa está na propriedade de outrem, um determinado período de tempo, e não existe uma reclamação pela parte interessada, o proprietário, e ocorre a mudança da propriedade, né? Esse é o uso capião. Claro que existem condições específicas. Aí no segundo título, vai versar sobre o direito da propriedade, vai definir no capítulo 1 o que seria a propriedade, como pode ser adquirida uma propriedade,
Aí as propriedades de imóveis, ele define o que são imóveis. Nós temos imóveis e imóveis, né? Então são questões muito interessantes. Não vou me aprofundar aqui porque o Código Civil ele é estudado em semestres e semestres do curso de Direito. E aqui nós temos apenas uma aula, uma disciplina de 2 créditos no curso de Engenharia, né? Então, aqui nós temos que apresentar somente a visão geral. A questão da compropriedade, né? E a propriedade horizontal, né? Então, no título 3, usufruto, uso e da habitação. Usufruto, por exemplo, você tem seus pais, aí você compra um imóvel para eles, o imóvel é seu, mas os pais estão de usufruto, né? Então, no capítulo 2, ele define o uso e a habitação. Título 4, direito de superfície. As disposições gerais, o que constitui o direito de superfície, os direitos e encargos do superficiário e do proprietário e a extinção do direito de superfície. Então, a questão é bem interessante. O direito de superfície, em países como, por exemplo, os Estados Unidos, né? O proprietário, o proprietário de uma gleba ou de uma terra, ele não se atém somente à superfície, mas o terreno, as camadas de solo e as camadas geológicas que estão abaixo daquele terreno. Então, se nós, por exemplo, encontrarmos petróleo no quintal da nossa casa, é da União, né? Que a nossa propriedade é na superfície do terreno, né? Então, aí vem o direito da família. Então, ele vai, as disposições gerais, ele vai definir o que é uma família. Então, tem alguns tipos de família, se não me falha a memória, 6 tipos de definição de família, nessa faixa, 5, 6, 7, não lembro agora. E ele delineia aqui o que é uma família para o Código Civil. Isso é muito importante porque o direito da família, questões inerentes aí a heranças, a propriedades, está tudo relacionado com questões familiares, aí, pensões, né? Tudo percola essa definição aqui, né? Aí vem a questão do casamento. O casamento aqui ele é muito detalhado, muito esmiuçado, né? A questão da promessa do casamento, os pressupostos da celebração desse casamento, o casamento propriamente dito, a invalidade, quando ele pode ser anulado, o casamento putativo, sanções especiais. Então, vê que o casamento ele é bem detalhado, tem vários capítulos. Aí vem a questão do registro. Essa palavra registro, acho que ainda está no português mais antigo, né? Em Portugal não tem esse R, nós falamos registro, né? Então, aqui é o registro, que seria o registro do casamento. Os efeitos do casamento quanto às pessoas e aos bens dos cônjuges, o que acontece, né? Se você tem uma comunhão total de bens, uma comunhão parcial de bens, uma separação total de bens, os bens que você tinha antes da consumação do casamento e aquilo que você constrói depois, né? A questão das doações para casamento e entre casados. Então, existia no direito das coisas e no direito das obrigações aspectos relacionados à doação, mas aqui, se você tiver um cônjuge, né? Tem várias situações possíveis. A questão da separação judicial de bens, você continuar casado, mas separar o patrimônio, e a questão do divórcio, né? Então, aí vem o direito da família, continuando aqui com o título 3, a filiação, tá certo? Aí nós temos o estabelecimento dessa filiação. Por exemplo, no artigo 1596, né, os filhos, havidos ou não da relação de casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Então veja como não é uma questão de reconhecimento ou não reconhecimento. A filiação não pode ser escolhida, ela é um fato, né? Aí tem esses efeitos dessa filiação que vão levar a alguns direitos e, quiçá, alguns deveres, né? Então é muito complexo isso, pessoal, muito complexo.
Se vocês forem olhar no Código Civil, são diversos artigos, né? Então, a questão da adoção, aqui no português mais antigo ainda tinha a letra P, a constituição do vínculo da adoção e os efeitos da adoção. E a questão aqui dos alimentos, de posições gerais e especiais. São muitos termos técnicos. Aí tem outra seção, que seria o direito das sucessões. No primeiro título ele define as sucessões em geral, disposições gerais, abertura da sucessão e chamamento dos herdeiros legalitários. Aqui tem várias questões extremamente complexas aqui. Herança jacente, aceitação da herança, repúdio da herança, encargos. Então você pode ter ônus e pode ter bônus, né? Petição de herança, administração da herança, liquidação, partilha e alienação. Algo extremamente complexo. Então você vê aqui que na questão da herança, no casamento, tem muitos problemas aí históricos e tem um grande detalhamento dessas questões, né? Aí, continuando dos direitos das sucessões, a sucessão legítima, nós temos disposições gerais, a sucessão do cônjuge e dos seus descendentes, do cônjuge e dos seus ascendentes, a sucessão do unido de fato, sucessão de irmãos e seus descendentes, sucessão de outros colaterais e sucessão do território de Macau. Macau é uma cidade na China que foi colonizada por Portugal. E nem desconfio o que seria essa sucessão do território de Macau. E temos a sucessão legitimária, né? Continuando aqui sobre o direito da sucessão, nós vemos que ele é bem detalhado, né? Nós temos a questão dos testamentos, né? Então aqui no título 4 da sucessão testamentária se versa sobre várias questões inerentes aos testamentos, né? Tem muitas questões extremamente técnicas aqui. Então, em linhas gerais, esse é o Código Civil. Nós apresentamos basicamente aqui o seu sumário e apresentamos em linhas bem gerais os aspectos dos capítulos, das seções, dos títulos desse documento. E na nossa próxima aula nós iremos nos dividir em grupos e os grupos vão abordar algumas questões inerentes a cada um desses tópicos do Código Civil. Então, agradecemos a atenção de todas e de todos e até uma próxima oportunidade.